eu sou insuportável na arquibancada. Então, Mayara, seja bem-vindo ao Esporte Resenha. Satisfação estar recebendo aqui você pela primeira vez. É um prazer, eu agradeço o convite de poder participar, né? Muito bacana. E para começar, né, conta um pouquinho, como era a Mayara na infância, na adolescência, com relação ao esporte, né? Eu tive uma adolescência e uma infância raiz, né? Sou de uma cidade do interior, de Anguera, e a gente, naquele tempo, né, não tão longe assim, a gente tinha uma infância raiz, que a gente brincava de baleado, de futebol, participava, era bem ativa. E essa referência de futebol minha começou com meu irmão. Era aquela coisa, meu irmão torcia pelo Palmeiras, eu e minha irmã acompanhava, mas desde sempre eu gostei de futebol. E sonhou ser jogador ou algum outro esportista? Não, nunca tive esse sonho não. Acho que não tinha muito... Só torcedora mesmo? Só para torcer, para estar ali apoiando, acompanhando, eu sempre fui de estar do outro lado. Como é a vida real de uma mulher nos bastidores do futebol? É muito trabalho. As pessoas veem muito o futebol, a parte do entretenimento. Você vai para o estádio, você torce, você acompanha ali, você está em casa, quer assistir um jogo, liga a televisão, assiste. Mas a mulher que trabalha no futebol, no meu caso, e de tantas outras mulheres que eu conheço hoje, né, que trabalham com futebol também, a gente tem muito trabalho. Eu tenho várias funções aqui no Bahia de Feira, que eu acabo acumulando, que eu cuido da parte de registro, FIFA e CBF, logística, setor pessoal, financeiro, administração do estádio no dia dos jogos. Então, assim, a gente tem muito trabalho, é muito trabalho mesmo. Mas é um trabalho bacana, é um trabalho gratificante, é um trabalho que... eu falo que o futebol é diferente de qualquer empresa, de qualquer ramo de trabalho, porque o futebol ele envolve muita emoção. E a gente que trabalha, a gente precisa saber até onde a gente vai deixar a emoção, porque a gente precisa estar sempre com razão, fazendo o que é correto, acompanhando os protocolos que o futebol exige. Cruzamento para trás, um toque de cabeça! Gol! Contra! Gol! E aí, falando até um pouco, né, você teve recentemente na Espanha. Conta um pouquinho dessa sua experiência, né, primeira experiência, olhando realmente as estruturas do clube. Como é que foi isso para você? A gente fez uma imersão no futebol espanhol, né? Eu tive o prazer de estar lá com o pessoal uma parceria da Federação Paulista de Futebol e a La Liga, né? Que é quem organiza todo o futebol lá na Espanha. E aí a gente acompanhou o dia a dia do Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Valência, Vila Real, Leganés. E assim, é uma estrutura muito bacana, a estrutura de lá, porque o futebol lá a gente consegue ver, independente da divisão, porque a gente teve em times de primeira divisão, como a gente teve também em times de segunda divisão, como é o Leganés. Eles têm uma estrutura muito organizada, eles têm o planejamento estratégico dos times bem definido. A gente não foi lá conhecer só a estrutura, a gente teve uma imersão, a gente teve vários workshops, na maioria dos times os presidentes nos receberam, a gente teve o acompanhamento do planejamento estratégico deles, do planejamento de marketing, do que eles estão vivendo hoje e do que eles estão estruturando para o futuro. Então, assim, é um profissional. O que me... Assim, para mim, o que foi destaque é o profissionalismo que eles têm com o futebol. Isso, para mim, é um grande diferencial. Fazendo esse paralelo entre Brasil e Espanha, Brasil e Europa, a gente está muito longe ou você acha que dá para chegar, dá para sonhar? Eu não falo que está muito longe, não. O que eu consigo ver é que, assim, em termos de estrutura, investimento, claro que a outra diferença coisa, né? É absurda. Mas o que falta ainda muito aqui, por parte de alguns clubes, é a questão do profissionalismo. Eu acredito que com essa mudança agora, com essa era SAF, com muitos investidores chegando, muita coisa vai se profissionalizar.
Porque quem é de uma SAF? A SAF chegou no Bahia. Sim. Não que o Bahia não fosse um time organizado, um time profissionalizado. Mas quem está ali investindo, você sai do modelo associativo, que você tem um presidente que tem um determinado período de tempo, de 3 ou 4 anos ali na presidência, e você vai para um CEO, para um gestor, para o cara que é dono, que está colocando dinheiro. Então ele vai querer ter os melhores profissionais em cada área. Você precisa ter, o que é que eu preciso aqui? Eu prefiro o melhor do marketing, eu preciso do melhor do financeiro, eu preciso do melhor preparador físico, do melhor fisiologista, eu preciso ter uma equipe bem estruturada para fazer um trabalho bacana para o resultado vir. Sim. Então acho que é por aí. Falando, né? Você falou da paixão, que o futebol envolve muita paixão. Você acha que, por exemplo, o Bahia de Feira já tem um tempo tentando subir para a Série C. Você acha que até isso, essa paixão, esse imediatismo, né, do torcedor, de quem acompanha, você acha que atrapalha o dia a dia? Essa ansiedade assim de querer logo as coisas rápidas para ontem? Você acha que atrapalha? Não, no caso do Bahia de Feira, eu não vejo que atrapalhe pelo fato de que existia um planejamento, existia uma estruturação por parte do clube, da diretoria, dos gestores, de que esse ano mesmo de 2023, a gente terminou o Campeonato Baiano, a gente terminou em quinto, a gente não conseguiu vaga para 2024, nem para a Série D, nem para a Copa do Brasil. Então o que a gente fez quando acabou o Baiano? Sentamos, eu, professor Jaldito e Thiago, e replanejamos a nossa sequência do ano de 2023. E aí a gente focou todos os nossos esforços na Série D de 2023, porque a gente queria o acesso. Então, para você ter o acesso, você tem que fazer um investimento maior, você tem que... O que foi que aconteceu no Baiano que não deu certo? O que é de atleta que você precisa de reforço? O que é que você precisa pontuar? A gente fez um investimento e trouxemos 8 atletas pontuais que se destacaram nos seus estaduais, que foram bem em suas competições, para poder complementar o nosso grupo com os atletas que aqui já estavam e a gente fazer uma Série D mais forte. Então, assim, eu não vejo que essa questão da emoção, da ansiedade, do querer ter o acesso, ela atrapalhe, porque você tem uma gestão estruturada. Sim, você tem uma gestão que planeja, que programa. Então essa ansiedade, essa emoção, ela vai acontecer por parte do torcedor, vai acontecer por nossa parte também, mas a gente sabe que a gente está estruturado para o nosso objetivo. Então foi um quase, né, que aconteceu esse ano. Qual foi o sentimento, né, depois daquele jogo contra o Atlético, que a maioria, né, das pessoas, comentaristas, o torcedor, tem a certeza que o Bahia de Feira jogou melhor naquele segundo jogo? Qual foi o sentimento que ficou para vocês? Você falou, me roupei todinho aqui. Para mim ficou frustração. Para mim foi muito difícil. Eu sempre falo assim, não vou sofrer tanto agora as eliminações, as derrotas, mas é meio que impossível. A gente teve um sofrimento muito grande em 2021, quando a gente perdeu a final em casa. E aí eu falei, não vou sofrer tanto, mas a gente frustra. Porque assim, a gente vinha de uma sequência muito boa, a gente tinha um time muito unido, um time muito fechado. Sólido, né? Um time muito aguerrido, que todo mundo estava buscando o mesmo objetivo. E aí a gente perdeu o jogo em casa, no segundo tempo do jogo de ida, né? A minha visão é essa, que a gente perdeu o acesso no jogo de ida. Em casa, no segundo tempo, porque a gente fez um primeiro tempo bacana e o segundo tempo foi quando a gente tomou os 2 gols, que aquele pênalti, até hoje eu olho o lance, eu tenho certeza que não foi, mas tudo bem. E aí a gente foi pro jogo lá, a gente impôs o jogo o tempo todo, a gente botou 1-0, é aquele jogo que a bola não entrava, mas a gente estava no ataque o tempo todo, o Bahia de Feira foi superior naquele jogo sim, lá no Mineirão, e aí quando acabou o jogo ficou o sentimento de frustração, de dor. E depois de toda aquela emoção, né, qual foi o planejamento que vocês fizeram para esse ano, de 2024? Quando voltamos, né, Série D, encerramos com todo mundo aqui, organizamos a casa e assim, como a gente costuma falar aqui, não paramos. A gente, logo depois de arrumar os cacos, organizar tudo, a gente começou a focar no Campeonato Baiano. Os atletas que dariam continuidade, os reforços que a gente precisava ter, os atletas que o clube tinha o interesse em manter, e aí a gente já começou a conversar com todo mundo, a negociar, porque qual é o nosso objetivo de 2024? A gente só tem um Campeonato Baiano.
Então, um time como o Bahia de Feira, que tem a estrutura que tem um trabalho sério que é realizado, não pode ter só o estadual no ano. Então, nosso objetivo é esse. Trabalhamos na montagem do elenco, foi definido o treinador, o professor Canidé, e a partir daí, Thiago, junto com ele diretamente, começaram a montar o time, porque a gente precisava ter um elenco forte, um elenco bom, um elenco determinado para que em 2024 a gente alcance os objetivos, que é conseguir a vaga para a Série D. Primeiro é classificar entre os 4, né? E aí, classificando, buscar a vaga para a Série D, buscar a vaga para a Copa do Brasil, para que a gente tenha um ano de 2025 completo. Tocou num ponto interessante, agora eu vou perguntar para quem no ano de 2024 vai ter só o estadual, né? O que é que você acha quando muitas pessoas falam em acabar com o estadual, extinguir o estadual, tendo em vista que você está desse lado da moeda, né? Tendo só o estadual para participar, como é que vocês enxergam isso, enxergam todo esse cenário? Essa fala que as pessoas têm de acabar o estadual, ela não cabe mais, e o estadual, ao meu ver, ele não vai acabar nunca. Ainda mais agora com esse fortalecimento que a CBF deu aos estaduais. Porque você precisa ser campeão do estadual ou estar bem ranqueado para ter a vaga na Copa do Brasil. O Santos ficou fora. Dito isso, o que é que acontece? Grandes times ficam de fora e hoje quem jogava com o Sub-23, quem jogava o estadual por jogar, dava férias maiores a jogadores que encerraram campeonatos agora no início de dezembro, no final de novembro, os times não estão mais com esse pensamento. Os times de Série A vão em busca agora de se fortalecer, se reapresentar antes para fazer um bom estadual, para buscar vaga. Ninguém fica de fora. Então, acho que essa decisão da CBF veio a fortalecer ainda mais os estaduais. E eu tenho para mim, eu digo isso com convicção, o estadual ele não vai acabar nunca. Porque o futebol, ele não se faz só das competições nacionais. Até porque é uma competição raiz, né? A pessoa vem no estádio, assiste um Bahia, assiste times da região mesmo, entre si, né? Justamente, e são nos estaduais que muitos atletas são revelados. Você vê, Janderson jogou com a gente aqui, ano passado, tá no Botafogo. Então, assim, Dionis, quando jogou aqui, que foi campeão baiano em 2011, foi pro Bahia, teve essa história linda dele no futebol em vários times e retornou aqui pro Bahia de Feira, saiu de um estadual. O estadual não vai acabar. Acho que isso é balela. As pessoas que falam isso, acho que não acompanham o futebol num todo. Sócio torcedor é um objetivo? É um objetivo. É um objetivo. Eu fiz até um projeto, agora eu concluí executivo de futebol pela CBF Academy e o meu projeto de conclusão de curso foi sócio torcedor para o Bahia de Feira. E assim, qual o maior desafio para você ter um programa de sócio torcedor no time com o Bahia de Feira que você não tem calendário para o ano todo? O calendário. E aí o meu projeto foi justamente nesse sentido, trazer um sócio torcedor mesmo sem calendário. Aí ainda vou sentar, apresentar para a diretoria para a gente conversar, discutir, mas é um sonho meu. Você acha que falta mais as pessoas de Feira virem assistirem os jogos, comparecer mais ao Bahia de Feira? O pessoal de Feira de Santana abraçou muito o Bahia de Feira. Eu não tenho o que reclamar da torcida, assim, todas as vezes que a gente convocou, que a gente convidou, que a gente fez campanhas, as pessoas vieram. Desde o Campeonato Baiano, até a Série D, as pessoas abraçaram bastante, acompanharam bastante. A gente chegou até, nos últimos jogos, recorde de público, casa lotada. Então, assim, a população feirense, ela abraça, ela ajuda bastante o time. Bahia de Feira, mais uma vez, campeão. Aqui desse de casa que manda. Tremendão. Tremendão é nóis, viu? Tamo junto. Falando da maior torcedora agora, Fernando Diniz na seleção. Meu Deus, você, né? Olha, eu gosto muito do profissional Fernando Diniz. Eu gosto muito do modelo de trabalho dele. Mas a minha visão em relação à seleção é a seguinte: o dinizismo ele funciona muito a longo prazo. Na seleção, você geralmente tem um curto espaço de tempo para você trabalhar. Então é difícil um jogador que cada um tá em um time, aí você junta os melhores, faz uma seleção, o nome já diz, né? Você faz uma seleção e coloca ali os melhores. Eu penso
que deveria se explorar, o que cada um tem de melhor e usar esse tempo, esse pequeno tempo que eles têm de treinamento, 2, 3 dias antes de uns jogos para eliminatórias, para tentar entrosar ao máximo. Porque implantar o modelo de início de jogar, você acaba mudando muito o que o atleta está acostumado a fazer no seu dia a dia. Então precisaria de mais tempo. Então eu acho que isso é mais tranquilo você fazer no time a longo prazo. Você vê até pelo tempo que ele já vem aí no Fluminense, do que você fazer na seleção com o tempo tão escasso que você tem. Mas assim, gosto muito do trabalho dele no Fluminense. Maiara futuramente técnica de futebol? Não, Maiara é da gestão, eu gosto muito dessa área mesmo de gestão, de logística, de coordenar competições. Eu me vejo muito nessa área de gestão. Campo, gosto só de opinar. E para 2024, né? O que a gente, como imprensa, como torcedor do Bahia de Feira, a sociedade feirense pode esperar do clube? Vocês podem esperar que a gente vai ter muito empenho nessa competição. A gente tem um grupo que está há 15 dias hoje aqui trabalhando. Todo mundo já sabe qual é o objetivo do time e todo mundo assim está muito focado em alcançar esses objetivos. O professor Canidé já passou por aqui em 2021, fez um trabalho muito bom e voltou com muito mais vontade ainda de fazer esse trabalho. A gente tem nossos veteranos, né, que recebe muito bem essa galera que vem novata. A gente tem Dionis, Paulo, Kazumba, Alan, que recebe esses meninos que a gente veio com a galera bem nova esse ano. E aí eles recebem bem, já deixam eles bem à vontade, já direcionam eles aos objetivos do clube, como é o trabalho aqui. E assim, o campo eu deixo com o professor Canidé e os atletas, que eu tenho certeza que eles vão fazer o trabalho deles bem feito. E paralelo a isso, a gente da diretoria, a gente vai estar fazendo um trabalho junto com a comunidade para estar trazendo a torcida aqui para dentro, para o Bahia de Feira fazer uma boa competição. Chute pro gol! Do Bahia de Feira! Dele, que acabou de entrar, Reinaldo, camisa 7! Maiara só na torcida, mas é uma torcedora corneteira? Eu sou insuportável na arquibancada. Eu corneto todo mundo, eu brigo com a arbitragem, eu recebo os árbitros aqui, eu falo, quando eu tô lá em cima, esqueça, não é vice-presidente, é Maiara torcedora. Porque eu sofro, eu choro, eu grito, eu brigo, eu fico ali na arquibancada bem nervosa. Nesse seu tempo todo assim de futebol, né? Falando mais até do Bahia de Feira, qual foi o momento assim que você mais marcante, digamos assim, ali dentro do campo, para você, que você sofreu mais, digamos assim, ou teve mais alegria? Olha, meu maior sofrimento hoje no Bahia de Feira foi a perda de Deon. Eu tinha um irmão, a gente tinha uma relação extremamente fraternal, familiar, ele me chamava, falava que eu era mãe de todo mundo. A gente tinha 6 anos de convivência aqui dentro do clube. E assim, eu vivo muito o clube. Você sempre chega, você sempre vai me encontrar aqui. E a gente tem esse ambiente aqui, um ambiente muito familiar. É uma gestão muito humanizada. E assim, isso faz com que a gente tenha uma relação direta com as pessoas. Eu tinha uma relação com o Deon, igual a relação que eu tenho com o Kazumba, com o Paulo, com o Alan, que me chama de mãe, com o Dionis. Então, era uma relação muito forte. Então, para mim, foi um momento... A gente teve outras perdas aqui no Bahia de Feira, mas esse de Deon foi, assim, uma coisa que me marcou, que dói até hoje, que é sofrido, porque a gente estava aqui no campo, a gente presenciou. Foi o meu momento mais difícil aqui no Bahia de Feira e que ainda não foi superado. Continuando até nesse assunto, né? Mas falando de um tema, né, que vem sendo muito discutido. Uma psicóloga no mundo do futebol, né? Trabalhando ali nos bastidores. O que é que você acha aqui no Bahia de Feira tem? Vocês têm pretensão de ter? A gente tem uma equipe multidisciplinar. Aqui no Bahia de Feira a gente tem psicólogo, assistente social, nutricionista, e aí que é da parte extracampo, que acaba sendo campo. Letícia acompanhava todos os atletas, ela sempre fez várias ações aqui com eles, tanto palestras orientando, como trabalho com o grupo, às vezes um jogo muito importante, precisa classificar. Ela sempre se reunia com os atletas para poder trazer leveza para aquele momento, para poder diminuir aquela cobrança, porque a cobrança é boa, mas quando a cobrança ela é invasiva, que te tira o sono, que não te deixa descansar, que não te deixa focar nos objetivos de uma maneira leve,
ela não é bacana. Então, assim, eu acho que o profissional de psicologia, ele é extremamente importante em todas as áreas. E no futebol ele é determinante. Galera, o Esporte Resenha vai ficando por aqui. E a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Beijão!